Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso primeiro exercício sobre a parte das estruturas de repetição com a utilização dos desvios incondicionais disponíveis na linguagem Python. Então, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí a resolução do nosso primeiro exercício sobre os desvios incondicionais da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a resolver aqui a nossa primeira questão envolvendo aí os desvios incondicionais da linguagem Python. Para isso, eu vou clicar aqui sobre o ícone do PyCharm Community na minha barra de tarefa. Aqui eu já posso abrir o nosso projeto Exercícios Python. Dentro desse meu projeto, eu vou criar aqui, então, o nosso arquivo .py. Para isso, eu vou clicar com o botão direito em cima do projeto, escolher a opção New, Python File, e logo na sequência eu posso colocar aqui, então, ó, lista desvios incondicionais. Aqui dentro desse meu editor de códigos aqui, agora eu já posso desenvolver, então, a nossa lista dos desvios incondicionais. Para isso aqui, eu vou somente fechar agora o nosso navegador de arquivos contendo o diretório. Aqui dentro, né, do meu editor de códigos, eu já posso criar aqui o nosso comentário de múltiplas linhas. E aqui eu vou colocar, então, o enunciado da nossa primeira questão, tá certo? E diz o seguinte aqui no caso, olha, escreva um programa em Python, escolha um número aleatório entre 1 e 100 e peça ao usuário para adivinhar esse número. O programa deve continuar solicitando palpites ao usuário até que ele acerte o número. Se o usuário digitar um número correto, o programa deve exibir uma mensagem de parabéns e encerrar o loop utilizando a instrução break aí, que é uma das opções aí dos nossos desvios incondicionais que nós temos da linguagem Python. Então, como nós vamos pegar um número aleatório, pessoal, eu vou precisar importar um módulo, que no caso é o módulo random. Então, para isso eu vou colocar aqui, ó, import, eu vou colocar aqui logo na sequência o módulo random, né, onde nós vamos precisar da funcionalidade do módulo random, que é o rangeInt. Então, aqui eu já posso fazer essa importação dessa maneira. Logo na sequência aqui eu já vou criar uma variável que vai chamar número secreto. Então, eu vou colocar aqui, ó, número secreto. Vai receber, no caso da biblioteca random, a funcionalidade rangeInt. E aí eu vou colocar aqui, né, a opção aqui dos números de 1 a 100. Então, eu coloco aqui dentro aqui do parâmetro do rangeInt aqui, ó, o número 1 até, no caso que eu quero, o número 100. Tá certo? E aí eu já posso dar continuidade aqui, onde eu vou fazer aqui a seguinte situação. Eu vou colocar uma mensagem aqui da seguinte maneira, assim, ó. Eu vou colocar um print, vou colocar aqui uma hashtag e eu vou multiplicar essa hashtag por 40. Tá certo? E aí, logo na sequência, eu já posso colocar aqui uma mensagem, aqui, né? Onde o usuário possa saber do que se trata aqui esse meu exercício. Então, eu vou colocar aqui, ó, tente adivinhar um número entre 1 e 100, no caso. Vou colocar aqui desta maneira e logo na sequência também aqui eu vou colocar um print da mesma forma que eu fiz ali anteriormente, né? Colocar outra hashtag com aqui, ó, vezes 40. Simplesmente para ele colocar ali uma forma de mostrar na tela inicialmente do que se trata aqui o nosso código. E aí eu já posso, então, começar aqui a desenvolver o nosso exercício utilizando a estrutura condicional com um loop infinito. Para isso eu posso dar um while true aqui no caso, e aí eu já entro dentro de um loop, considerado aqui um loop infinito. Então eu vou colocar assim, ó, vou declarar uma outra variável chamada palpite, tá certo?
e vai receber aqui, ó, um input, onde eu vou pedir para que o usuário ele digite, por exemplo, o seu palpite. Vou colocar aqui desta maneira, 2 pontos e um espaço. E aí, logo na sequência, eu já posso fazer o seguinte, eu tenho que fazer a conversão deste número, né, para um número inteiro, porque como eu coloquei apenas input, ele vai considerar que palpite é do tipo str. Então, para isso, eu vou fazer uma estrutura condicional e vou fazer o seguinte, da seguinte maneira aqui, ó, a estrutura condicional vai ser se, né, o meu palpite ele for do tipo numérico, eu posso utilizar esse método aqui, ó, palpite.isDigit, ou seja, palpite é um dígito, ou seja, é um tipo de dado numérico, aí eu já posso entrar aqui no meu bloquinho e começar a desenvolver o meu exercício. Se não, né, eu vou até fazer assim, ó, já vou colocar um se não logo na sequência, com o else, eu vou colocar assim, ó, que a entrada ela não é válida. Então, eu vou colocar um print, vou colocar uma mensagem aqui para o usuário da seguinte maneira aqui, ó, entrada válida, inválida, ponto de interrogação, né? Digite apenas inteiros, tá certo? Então, eu coloco dessa maneira aqui porque eu já faço a primeira verificação se o número ele realmente ele é tipo um tipo numérico. Com esse método aqui, ó, eu tenho a certeza que esse tipo de dado que foi entrado aqui, né, ele é um tipo numérico. Mesmo se o usuário digitar um número 1, 2, qualquer número aqui, o Python a gente sabe que com o comando, apenas com o comando input, ele se trata apenas de um tipo de dado str. E aqui agora nós já podemos tratar aqui, né, no nosso bloco da estrutura condicional aqui do if, a questão aqui é do nosso número aleatório. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, se o palpite ele é um dígito, nós vamos começar aqui a desenvolver o nosso código, que eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, ó, palpite, ele tem que ser convertido, né? Eu vou colocar assim, ó, palpite, ele tem que ser convertido para um tipo inteiro. Então, para isso, eu vou colocar assim, ó, palpite recebe um int e palpite, tá certo? Então, dessa maneira, eu já faço, então, a conversão desse meu tipo de dado que é um str, mesmo se o usuário digitar um dado numérico, tá certo? Já faço logo a verificação se ele realmente é numérico, e aí eu já faço, então, essa conversão aqui de palpite para o número realmente se tratar de um número inteiro. E aqui logo na sequência, né, eu já posso fazer o seguinte, ó, uma segunda estrutura de repetição condicional aqui, ó, se, né, o meu palpite, no caso, ele for igual ao número secreto, aí eu já posso fazer o seguinte aqui, ó, eu vou mostrar a mensagem de parabéns para o usuário. Então, eu vou colocar assim, ó, parabéns, ponto de interrogação, você acertou o número. E aí, dessa maneira, eu já posso dar um break logo na sequência para me finalizar o meu loop infinito. Tá certo? Porque se palpite for igual ao número secreto, você acertou e ele já finaliza ali o meu loop infinito. Caso contrário, né, eu vou utilizar aqui agora um elif, né? No caso aqui, se o meu palpite ele for menor que o meu número secreto, tá certo? Aqui neste caso eu já posso pedir, né, tente um número maior no caso. Então eu vou colocar assim, ó, print, coloco a mensagem, tente número menor. Menor não, né? Maior no caso. Maior. Vou colocar dessa forma. E aí, logo na sequência, né, depois do elif, por fim, eu tenho o else. E aí eu coloco a mensagem, no caso aqui, ó, tente um número menor, né? Então, eu vou colocar assim, ó, tente um número menor. E aí, dessa maneira aqui, ó, eu já posso finalizar aqui, por fim, com uma mensagem de fim do jogo. Então, eu posso colocar aqui assim, ó, print do jogo.
E aí, dessa maneira, nós já podemos, então, rodar o nosso programa aqui sem nenhum problema. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui na aba Lista de Desvios Incondicionais, Run Desvios Incondicionais, né? E aí eu tenho aqui, ó, tente adivinhar um número entre 1 e 100 no caso. Então, eu vou começar digitando aqui, por exemplo, o palpite 55. Aí ele fala assim, ó, tente um número menor. Então, eu vou para o 40 aqui agora, por exemplo. Maior. Então, eu vou colocar 45, por exemplo, 45. Olha só, parabéns, você acertou o número. Fim de jogo. Então, dessa maneira aqui, o meu programa está funcionando sem nenhum problema. Vou rodar novamente, olha só, vou digitar aqui, por exemplo, agora o número 60. Digite um número menor, vou colocar 40. Um número maior, vou colocar 50. Menor, 45. Menor ainda, 41. 44, vou colocar aqui agora. Menor, 43. 42. Número menor, 4. C, né? Só sobrou ele. Parabéns, você acertou o número. Fim de jogo. E aí, pessoal, então aqui, né? Nós finalizamos, então, a resolução do nosso primeiro exercício relativo à parte aí dos desvios incondicionais da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí a resolução do nosso primeiro exercício relativo à parte das estruturas de repetição com a utilização dos desvios incondicionais disponíveis da linguagem Python, onde nós trabalhamos um jogo ali em que o usuário tenta acertar um número aleatório que o computador sugerir. Tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!